Olá, boa tarde para você. Olha só, começando o seu programa nessa quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Estamos começando aí mais um programa para a gente conversar sobre temas sempre muito importantes para a nossa vida, né? Hoje, inclusive, é um tema um tanto quanto inusitado, porque é o seguinte, a gente se preocupa muito com os nossos problemas diários, com a rotina, o trabalho, a família e tudo que envolve a nossa vida. Inclusive, muitas das nossas pautas giram em torno desse assunto, né? Mas na maioria das vezes, nós não fazemos nem questão de se preocupar com a morte, é ou não é? Agora, isso está inevitavelmente inserido no nosso contexto. Quando a gente perdeu alguém, quando a gente perde alguém, o sofrimento toma conta da situação. E além da dor, para os que estão mais próximos, o momento exige força para tomar decisões de forma rápida. Como providenciar velório, enterro, resolver essas coisas pode causar muito transtorno. Mas na verdade, a gente não quer nem pensar quando nós ou os nossos queridos vão morrer. Mas será que é importante se preparar para esse momento? Se preparar para o momento em que a morte tem um encontro com a vida? Esse não é um assunto muito popular, esse não é um assunto muito agradável, mas o seu programa vai conversar sobre como superar a perda, como se planejar para resolver questões burocráticas nesse momento tão difícil. E os nossos convidados vão abordar esse assunto e você não pode perder o seu programa de hoje, tá bom? Olha, você, por favor, comece a interagir com a gente através das redes sociais, facebook.com/seuprograma, o nosso Twitter, @seuprograma, que também é o mesmo endereço para você acessar o Instagram, né? @seuprograma. A gente está esperando a sua participação, que sempre agrega muito ao nosso tema, com certeza, tá bom? Estamos te esperando. Não se esqueça, gente, nós temos o nosso encontro sempre aqui às 5 horas da tarde, ao vivo, esse é o horário do seu programa, mas a gente se encontra também em 2 outros horários, né? Você que acompanha a gente sempre às 2 da manhã, muito obrigado pela sua audiência, viu? Obrigado que você está aí acompanhando o seu programa nesse horário alternativo. E você que acompanha o seu programa ao meio-dia, almoça aí com a gente, reúne a família. Muito obrigado também por acompanhar as nossas discussões nesse horário, tá bom? Mas agora, vamos lá para o jornalismo? Vamos saber quais são as principais informações aí que vão permear a nossa tarde. Boa tarde, Bianca Oliveira. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Então tá bom. Bianca, vamos lá para as informações de hoje. A Odebrecht venceu ontem, né, a disputa pela concessão da BR-163 no Mato Grosso. Como é que foi essa história? Quais são as implicações? Exatamente. Na verdade, o leilão foi hoje mesmo e a Odebrecht, então, levou essa rodovia para uma concessão de 30 anos aí, nesta quarta-feira mesmo, Wagner. A empresa ofereceu um preço de R$ 2,66 pelo pedágio. A tarifa é a metade do preço máximo fixado no edital. 7 grupos participaram do leilão na rodovia, uma das principais rotas de escoamento da safra no Centro-Oeste. A gente confere agora no vídeo. O leilão foi na Bolsa de Valores de São Paulo. Venceu a disputa o consórcio que ofereceu o menor preço pelo pedágio na rodovia. O teto da tarifa fixado no edital era de R$ 5,50 para cada 100 quilômetros. O consórcio vencedor vai administrar 850 quilômetros da BR-163 por 30 anos. A rodovia é o principal canal de escoamento da produção agrícola do estado. Por ela passam 70% da safra estadual. A rodovia corta a cidade de Sorriso, maior produtora mundial de soja. O consórcio vencedor tem a obrigação de duplicar a metade da BR-163, que ainda não passou por obras de alargamento. Este trecho da rodovia é o segundo a ser leiloado pelo Plano de Investimento em Logística do Governo Federal. O primeiro foi parte da BR-050 entre Goiás e Minas Gerais, disputado em setembro.
para a gente entender um pouquinho sobre o leilão de hoje. Agora, o pontapé para o programa de privatização do governo federal aqui do Brasil começou há meses atrás com a BR-262, a que liga o Espírito Santo a Minas Gerais. Infelizmente, foi um grande mico para o governo, porque não teve nenhum investidor, nenhuma oferta para essa rodovia. Em seguida, veio a BR-050, que liga Goiás a Minas Gerais. Ela teve aí 8 investidores, um pouquinho mais de sucesso, e agora o terceiro leilão com a BR-163, que liga Goiás a Minas Gerais. Teremos ainda mais 3 leilões ainda neste ano, ou seja, a partir do mês que vem, mais 3 leilões de BRs aqui no Brasil. Lembrando que esse programa de privatizações do governo federal é tanto para rodovias como ferrovias e também aeroportos, como a gente acompanhou na semana passada, a privatização dos aeroportos de Minas Gerais, o Cofins e também o Galeão, no Rio de Janeiro. Wagner. Muito bem. Ô, Bianca, o Senado aprovou mais uma PEC, né? Agora, essa nova medida acaba com o voto secreto. Exatamente. Aliás, um voto secreto que já deu muita discussão, já lá no caso do Natan Donadon. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Por 58 votos a 4, o Senado aprovou o texto da PEC que acaba com o voto secreto nas sessões de cassação de mandato parlamentar e também de análise de vetos presidenciais. O texto segue agora para promulgação e passa a vigorar após a sua publicação. Os senadores mantiveram a votação secreta para a eleição de membros da mesa diretora da Câmara e Senado e também ainda em relação às indicações de autoridades, como, por exemplo, a indicação de ministros do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, e ainda a indicação para Procurador-Geral da República. Só nesses casos a votação seria secreta. Bom, Wagner, como eu disse, a discussão em relação ao voto secreto começou lá na análise do caso de Natan Donadon, aquele que foi acusado, condenado, foi preso, mas ainda não tinha perdido o seu mandato. Ou seja, a dúvida ficou na cabeça do cidadão, horas, como um presidiário está me representando no Congresso Nacional? Essa discussão para o STF já estava resolvido, porque eles achavam que era muito óbvio que um presidiário não poderia representar um povo, então ele perderia o seu mandato automaticamente. A Câmara dos Deputados, ou seja, o Congresso Nacional, entendeu que não, essa decisão era deles. Resultado: o Natan Donadon não teve o seu mandato cassado, continua representando o povo, essa discussão ainda continua, mas essa PEC foi aprovada. Então vamos ver como ela vai se encaixar na política brasileira e como essa história vai se desenvolvendo aqui no nosso país, Wagner. Ok, Bianca. Bom, vamos sair do Brasil agora e vamos para a Alemanha, é isso? Exatamente, exatamente. Vamos sair do Brasil e vamos para a Alemanha. Lá ainda também o assunto é política. O bloco conservador alemão, liderado pela chanceler Angela Merkel, conseguiu um acordo nesta madrugada para formar uma coalizão de governo. O pacto foi feito com o Partido Social Democrata e vale para os próximos 4 anos. Depois de uma longa noite de negociações, gente, 17 horas de muita conversa, a União Democrata Cristã e também o Partido Social Democrata estão perto de oficializarem aí uma coalizão. O último passo para essa união é a consulta ao SPD, já que o partido prometeu submeter o acordo aos mais de 470 mil filiados. O resultado da consulta deve sair no dia 14 de dezembro. O acordo inclui melhorias no sistema previdenciário ali da Alemanha, um salário mínimo de 8,5 euros por hora e o compromisso para permitir a dupla nacionalidade. Wagner, há semanas atrás, houve ali na Alemanha as eleições legislativas no país, onde Angela Merkel, ela saiu vitoriosa, mas ela não conseguiu a maioria no Congresso. Então, para ela começar a governar o país, ela precisa de uma coalizão, que foi o que ela está fazendo agora com outro partido ali, alemão. Então, ela consegue a maioria no Congresso, fica tudo tranquilo, ela pode governar a Alemanha. Isso não foi fechado ainda, não foi concretizado, mas caso nos próximos dias isso aconteça, Angela Merkel é presidente, então, da Alemanha, ou será presidente da Alemanha no dia 17 de dezembro, Wagner.
Muito bem. Ô, Bianca, desdobramentos aí no caso do mensalão, né? E como sempre, a gente tem dois personagens muito fortemente envolvidos aí. José Genuíno e José Dirceu, os dois Josés. Os holofotes sempre estão nos dois Josés, né, Wagner? Assim como você colocou. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o conhecido ministro Joaquim Barbosa, enviou um laudo médico à Procuradoria-Geral da República e à defesa do deputado federal licenciado José Genuíno antes de decidir sobre o pedido de prisão domiciliar definitiva. Segundo o laudo assinado por 5 médicos, José Genuíno é portador de hipertensão arterial sistêmica, de grau leve e moderado, controlada por medicamentos específicos. Genuíno tem também ainda uma outra doença chamada dislipidemia e distúrbio de coagulação. Nomes difíceis, né? Outras informações é que o ex-ministro também José Dirceu vai receber R$20 mil por mês, gente, R$20 mil por mês como gerente administrativo do Hotel St. Peter, isso em Brasília. Cabe à Vara de Execuções Penais e também ao STF autorizar o trabalho de José Dirceu. José Dirceu, que se começar a trabalhar, isso ele não fez ainda por conta até dessa decisão do Supremo Tribunal Federal em autorizá-lo, ele vai ganhar mais do que a chefe dele, que ganha lá os seus R$3 mil. Ou seja, ele está ganhando 20 e a chefe dele mais R$3 mil. O dono desse hotel, a mídia começou a dar uma pesquisada, é o Paulo Abreu, dono de várias rádios aqui no estado de São Paulo. Ele também é filiado a um partido nanico, é verdade, mas é o Partido dos Trabalhadores Nacional, o PTN, né, o chamado PTN. Então, a gente vê que não são mais preceitos trabalhistas, e sim mais uma questão política que está envolvida em todo esse caso aí, mais do José Dirceu. A parte do José Genuíno é mais questão de saúde e tudo mais, ele está chamando a atenção da mídia devido a essa questão, mas infelizmente os dois ainda estão como as principais vítimas do mensalão, Wagner. Quer dizer que ele vai ganhar R$20 mil por mês e a chefe ganha R$3 mil. Pois é uma coisa assim meio suspeita, você não acha, não? Acho estranho, Eu também. Bianca, muito obrigado, até amanhã, a gente ao vivo aqui de novo. Até amanhã ao vivo a gente está aqui de novo, Wagner. Tchau, até tchau. Lá. Tchau, Informações atualizadas você acompanha no NT Vale ao vivo logo mais às 7 da noite com a Flávia Souza, tá bom? Intervalinho rápido aqui no seu programa. Na volta tem o nosso momento de oração. Hoje é quarta-feira, então é dia de lugar de paz aqui no seu programa. Pastor Fred Branco vai estar com a gente orando, intercedendo pelo seu pedido de oração. E também, na volta, a gente trata do nosso tema de hoje. É importante a gente se preparar para o momento da morte. Intervalo rápido e a gente volta já.